Amigas e amigos, estas manifestações do clã Bolsonaro, do candidato fascista a presidente da República, o Jair Bolsonaro, e do seu filho, o também fascista deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, tem uma dimensão que a gente precisa olhar para além de uma simples manifestação. Tem um sentido, um encadeamento nas coisas. Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, dando coices no jornal Folha de São Paulo, porque fez essa denúncia aí, dizendo que não vai ter verbas, fazendo ameaças, enfim, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, e também fazendo ameaças aí aos partidos de esquerda, os vermelhos, como ele disse, ou obedecem às leis deles, ou vai para fora do país, ou vai para a cadeia. Isso tem um sentido claro, de que eles vão aplicar o programa deles se ganharem as eleições, vão fazer de tudo para que essa tragédia não aconteça, mas eles já estão avisando que, como eles vão tratar a oposição, quem é que vai fazer a oposição a um eventual governo fascista? Porque a aplicação do programa de governo deles atinge diretamente o povo. Quem é que traduz a ideologia do povo? Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos populares e democráticos. Quem vai defender a democracia e, consequentemente, a ideologia do povo, os interesses do povo? Ele já está avisando. Ele vai criar, o que ele disse com todas as letras, é isso aí, vai criar uma legislação própria, como fizeram os latrocistas de 64 com os atos institucionais. Não tem nada de Constituição aí, esse negócio de que eles vão defender a Constituição, isto é balela. Se eles vão conseguir fazer ou não é outra história. Vai depender aí das correlações de forças que vão se formar, das conjunturas e etc. Mas ele já está avisando quem vai fazer oposição ao eventual governo fascista. Eles têm isso absolutamente claro. Agora, a manifestação do filho, vejam como as coisas vão se encadeando, do Eduardo Bolsonaro, também declarações fascistas, diz que é uma gravação já de algum tempo, que veio agora ao conhecimento, foi divulgada aí ao conhecimento público, que ele simplesmente faz as ameaças lá ao STF, depois ele saiu aí dizendo nas redes sociais, não era bem assim, não falei bem assado e tal. Falou o quê? Ele falou claramente, ameaçou os ministros do STF, caso houvesse alguma atitude contra a candidatura corrupta do Jair Bolsonaro. Ameaçou inclusive fechar o STF. Quem é que faz a guarda, podemos dizer assim, democrática da Constituição? É o STF, que é aí podemos dizer, o vértice do Poder Judiciário. Se eles vão acabar com a Constituição, o STF teria que fazer a defesa da Constituição. Se o STF se manifesta contra essa afronta à Constituição, vem a ameaça. As coisas não são ditas assim ao vento, não são palavras ao vento. Tem aí um encadeamento das coisas, uma sequência que a gente precisa analisar, fazer toda a equação e achar aí o denominador comum. É uma ameaça de ditadura. Ameaça aos vermelhos, como eles dizem, está dentro da lógica, evidentemente, da Operação Lava Jato, de criar leis próprias, criar a Constituição própria, sem o artigo 5º e outros artigos da defesa das liberdades individuais, das questões essenciais dos direitos humanos, dos direitos da pessoa. Ninguém pode ser condenado, não pode ser preso sem todo o trânsito em julgado, a comprovação do que eles estão acusando, etc. Tudo que fizeram aí essa patranha, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, simplesmente rasgaram a Constituição e vivem dizendo que estão defendendo a Constituição. Vejam que tem um grau de cinismo em tudo isso muito grande. É a mesma coisa do sujeito que roubou. Você está aí com o produto na mão, roubado, você está com a galinha no saco, como se diz, Foi pego com a galinha no saco. Mas eu não roubei, mas a galinha está aí. Mas eu não roubei, mas a galinha está aí. O Bolsonaro é a mesma coisa, estou defendendo a Constituição, o filho dele, não, eu fui mal interpretado. Não foi. Não foi, ele disse com todas as letras, fecharia o STF, mandaria lá um cabo e um soldado, coisa do tipo, ninguém vai sair na rua defendendo os ministros do STF e tal. É uma prepotência tipicamente fascista. Agora, é um pensamento de gorila.
A denúncia da Folha de São Paulo tem fundamento, sim, de caixa 2 de corrupção grossa. Por que o WhatsApp cancelou, baniu, né, na nota que o WhatsApp soltou, centenas de milhares de contas que estavam lá fazendo corrupção, caixa 2? Quer dizer, aí denuncia a corrupção, qual é a reação do corrupto? Do fascista corrupto? Não, vou cortar verbas, e vocês vão não sei para onde, né, e os vermelhos que vão denunciar isso aí, ó, isso aí é corrupto, ladrão do povo. Bolsonaro, ladrão do povo. Eduardo Bolsonaro, ladrão do povo. Porque está defendendo aí, né, medidas, né, inconstitucionais. É uma ditadura, como fizeram os latrocidas de 64. Vejam que é um raciocínio de gorila, como se dizia, né? Esse termo ficou muito conhecido aí na época da ditadura. Tem até um artigo acadêmico aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, do pesquisador Rodrigo Pato Samota, que ele deu o título A Figura Caricatural do Gorila nos Discursos da Esquerda. O termo veio lá da Argentina e esse termo foi adotado exatamente porque ele explica aqui no artigo, né, que o animal evoca a ideia de rudeza, de ignorância. O gorila seria uma síntese de brutalidade e estupidez, ou seja, o bicho seria tão forte quanto burro. E esta é a imagem corrente no pensamento progressista de esquerda, né? A percepção de que à direita encontra-se as forças do atraso, da ignorância e da repressão. O gorila passou a representar o conjunto das forças de direita, mas em sua formulação original tratava-se de referência específica aos militares direitistas considerados golpistas inveterados. E aí, né, ele vai explicando toda essa fundamentação aqui, que é exatamente o que pensa essa gente aí, né? O Bolsonaro, né, que se orgulha de ter sido militar, não sei o que, tem um militar lá, o Mourão, e os gorilas, a gente estúpida, ignorante, né, violenta. É exatamente isso aí. Agora o sujeito faz uma declaração dessa na reta de chegada do desfecho das eleições, né, e isso não desperta uma reação das forças, né, que defende a democracia. Agora chegou-se uma encruzilhada. Não tem, depois dessa fala aí desses trogloditas, desses gorilas, não tem meio termo. Ou se está com a democracia ou se está com os gorilas. Com os latrocidas de 64, é a mesma ideia. De matar para roubar, aí ó, a ideia de latrocida. De matar para roubar, quer dizer, os vermelhos aí, ou se enquadra aqui na nossa lei, ou serão banidos do país, ou serão presos. Ele disse isso. É uma manifestação reiterada do que eles pretendem fazer, né, da ideia de gorila. E cadê os ditos aí, a direita de centro, por exemplo? Como é que fica nessa altura do campeonato? É importante observar isso, porque essa direita de centro, que eu tenho falado aqui, em 64, ela ficou com os gorilas. Aqui tem um editorial do jornal Estado de São Paulo, não é, acho que é do dia 19 de outubro, que é exatamente a manifestação disso aí, de um cinismo, né, impressionante. É para gorila engolir isso aqui, só gorila, nenhuma pessoa aí que seja um pouco desinformada engoliria. Isso teve repercussão aí nos cachorros loucos, inclusive na mídia da rataria pretoriana midiática. Os sites aí de jornalistas de direita enaltecendo esse tipo de coisa aqui. Quer dizer, é um raciocínio completamente esvaziado de intelectualidade. Não tem fundamentação aqui moral e intelectual nesse editorial do Estadão. Isso aqui é uma variante ou uma variável do pensamento de cachorros loucos, de trogloditas, de gorilas. Como eles faziam em 64, os editoriais do Globo, do próprio Estadão, da Folha de São Paulo também, que apoiou, né, que diz aqui que é desespero, né, que é o título do editorial. Diz aqui que o consciente de que será muito difícil reverter a vantagem de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República, o PT decidiu partir para o seu plano B, fazer campanha para deslegitimar a eventual vitória do oponente, qualificando-o como fraudulenta. É uma especialidade lulopetista. Por que o lulopetismo
né? Tudo que denuncia é fraudulento, não sei o que, tal. É aquela história que eu digo aqui de Hugo Studart, que aliás tive mais um outro capítulo aí de polêmica com ele. Convido vocês a dar uma olhadinha e divulgar lá o outro lado da notícia.com.br. Vou deixar o link aqui, né, das mentiras que ele andou falando aí na rede de rádio Jovem Pan, aí em outros lugares aí. Escreveu, depois teve lá um pesquisador também, um professor do INSPER, chama Vinícius Miller, que escreveu um artigo e eu respondi, disso virou de novo, teve aí mais um episódio de trocas de, vamos dizer assim, gentilezas, né, com um comportamento de gorila. É isso, é aquela história que eu sempre digo aqui, né, o mentiroso ele é assim, você fala, ó, opa, tem uma mentira aqui, ó, vocês estão mentindo, ô Miller, ou Studart, vocês estão mentindo aqui. O que eles dizem? Qual é a resposta deles? Eu não sou mentiroso, fico fazendo gracinhas, ironias, provocações, tal. Caíram do burro mais uma vez tiveram que enfiar o rabo entre as pernas e bater em retirada. O Bolívar Lamonier também apareceu lá, com desonestidade intelectual. Bom, enfim, só aqui um registro, né, para a gente ver o que é, né, esse pensamento da direita troglodita, o pensamento de gorilas que está muito presente aí na mídia. Aqui é o editorial do Estadão, voltando aqui, ó, ao texto, a ofensiva da tigrada, que somos nós, que ele chama de petistas, os vermelhos, que o Bolsonaro ameaçou pôr na cadeia ou mandar para fora do país, né, está assentada na acusação segundo a qual a candidatura de Bolsonaro está sendo impulsionada nas redes sociais por organizações que atuam no subterrâneo da internet, segundo denúncia feita na tribuna do Senado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann e tal. E aí lançou o seu jacuzzi de fancaria, aquela história, né? Eu acuso do Zola, né? Que ele fez, aquele caso Dreyfus, bem conhecido, que eu já falei aqui, que é um caso de Lava Jato, daquela época da França, lá atrás, né? Questão dos judeus, que aí o Zola fez um manifesto, né? Eu acuso, né? Defendendo o Dreyfus, eu acuso. Ela fez a mesma coisa, eu acuso vocês de serem corruptos, de serem gorilas, né? De serem truculentos, trogloditas, corruptos. Vocês da Lava Jato, vocês que forjaram esse clima aí para, em cima desse clima, pôr um troglodita, um gorila, para executar um programa de governo aí muito mais radical do que esse que o Temer o usurpador, o golpista vem aplicando. Veja como são as contradições. O Temer tem uma elevadíssima rejeição popular. Agora, tem aí um candidato que está na frente das pesquisas que tem um programa de governo, né, do Temer radicalizado, potencializado. O povo tem consciência disso, que está elegendo um Temer 1000 vezes pior do que esse, que é horrível, que não vale nada, é um verme, podemos dizer assim. Não tem consciência disso? Olha o que é a manipulação, como é que eles fizeram as coisas, os Lava Jato, né? E prossegue aqui, né, dizendo que o Estadão cita aí a Gleisi e tal, depois diz aqui como tudo que vem do PT, nada disso é casual. A narrativa da fraude eleitoral se junta ao esforço petista para que o partido se apresente ao eleitorado. E mais do que isso, a história como o único que defendeu a democracia e resistiu à escalada autoritária supostamente representada pela possível eleição de Bolsonaro. Ou seja, quem fez a denúncia foi a Folha. É aquela história, a Folha ganhou aí uma liminar para entrevistar o Lula, né? Quem ficou junto com a Folha? É isso, né? Eles têm as diferenças deles, não dá para dizer que a Folha tem interesses outros, né? Agora, o que eles fizeram? Eles não atacaram a Folha diretamente, atacaram o Lewandowski, atacaram o STF, o Globo, né, o Estadão, agora estão fazendo a mesma coisa aqui. Isso aqui do Estadão é de uma desonestidade, né, impressionante. Gorila, né? Gorila, aquela descrição do gorila que faz ali o pesquisador Rodrigo Pato Sá, né, que aí diz aqui ainda que, afinal, como é que uma frente política pode ser chamada democrática tendo à testa o PT, partido que pretendia internizar-se no poder por meio de corrupção e da demagogia. Olha aí. Eles pegam aí uma farsa da Lava Jato, a farsa do mensalão, essa farsa aí tudo, aí fica criando essa história. O PT sempre defendeu a democracia, junto com seus aliados, a esquerda, isso que eu sempre falo aqui, aí, ó. No caso do Bolsonaro, por que ele está ameaçando os vermelhos? Porque sabe
Quem vai defender a democracia? Quem vai se levantar em defesa da democracia, como se levantou, né, contra o golpe de 64, a guerrilha do Araguaia, né? E agora, esse livro do Studart, voltando à questão, isso não é de graça, isso tem uma fundamentação, né, histórica, né? Por que ele lança um livro infame desse para atacar o PCdoB exatamente nessa conjuntura, né, dando voz às ruínas dos porões da ditadura militar, conforme eu tenho dito e denunciado. O Estadão prossegue aqui: assim, a própria ideia de formação de uma frente democrática é em si uma farsa lulopetista destinada a dar ao partido a imagem de vanguarda na luta pela liberdade contra a ditadura. Não é só o PT, o PCdoB também. Quem foi que lutou contra a ditadura de 64? Quem lutou contra o Estado Novo? Se não o PCdoB. Aí tinham outros aliados naquela época. Não existia PT ainda. As forças que depois se compuseram para formar o PT, né, que resistiram ao golpe de 64. Quem defende a democracia, no final das contas? Aí não é questão de verborragia, como faz aqui o Estadão, né, de troglodita, né, de gorila. É fato, é história, está registrado na história aqui, ó. Está aqui registrado aqui. Né, conforme eu desmascarei esse Vinícius Miller e o Hugo Studart no artigo que eu fiz, né, contrário a análise que eles fizeram lá da guerrilha do Araguaia, do PCdoB, o papel da guerrilha do Araguaia, do PCdoB. Aí diz aqui o preposto o Estadão, né, de Lula da Silva na campanha, o candidato Fernando Haddad, chegou mesmo a mencionar a hipótese de impugnação da chapa Bolsonaro por, segundo ele, promover essa campanha de difamação tentando fraudar a eleição. É exatamente o que eles fizeram. Quem denunciou foi a Folha, repito aqui de novo, e o WhatsApp que baniu centenas de milhares de contas. O Estadão está do lado, então, da corrupção. Aqui, ó, quem é corrupto de verdade na prática. Quando a gente apura as coisas, a gente chega quem é o corrupto na corrupção, como a Operação Lava Jato. Pega o Sérgio Moro, lá em Maringá, que foi lá se confraternizar, se banquetear, o caso da PAI, né, e etc, etc. Estou citando aqui um caso concreto, não estou inventando nada. Tem aqui, já tenho falado, eu tenho desmascarado o Sérgio Moro constantemente. Veja o que é a direita. Agora é o Bolsonaro aí, ó, dando uma de Sérgio Moro com característica muito mais agressiva, né? Não sei se é muito mais agressiva, com estilo diferente. O Sérgio Moro, né, ele procura, não tem estatura intelectual. À medida que não tem estatura moral, a estatura intelectual também é rebaixada, cai. Vai tudo por rodapé, a pessoa se degrada, se esvazia de conteúdo humano, né, e se manifesta como um gorila mesmo. Né? São gorilas, sim, com outras características aí de civis, no caso da Lava Jato, né? O Bolsonaro nem isso dá para dizer. O Mourão, o general Mourão, quem que é? O que se parece mais com o gorila daqui, nessa descrição aqui do pesquisador, do Rodrigo, do que o general Mourão? A tradução do que eram os latrocidas de 64, brutos, ignorantes, estúpidos. O que é a tradução, o que traduz melhor esse pensamento de gorilas do que esses cachorros loucos, bolsonaristas, violentos, fascistas, ignorantes, estúpidos que andam por aí praticando todo tipo de violência? É isso aí. É a questão ideológica. A ideologia deles tira toda a intelectualidade deles, tira todo o humanismo deles, viram bichos. Cachorros loucos, saem por aí agredindo, matando, né, ameaçando e tudo mais. Exatamente isso. E vira Estado de São Paulo, o editorial do Estado de São Paulo, do Estadão. Aí mais uma vez o PT pretende manter o país refém de suas manobras ao lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, assim como já havia feito quando testou os limites legais e a paciência do eleitorado ao sustentar a candidatura de Lula da Silva. Essa história, não queria que o Lula se defendesse, né? Que o Lula pleiteasse o seu direito, né, de se defender, com base na Constituição, na lei, para dizer, ó, vocês estão mentindo, ó, eu tô aqui, a prova aqui, a mentira de vocês. Não, não pode. Isso é ser lulopetismo, isso é tudo isso aqui que o Estadão está falando. Tudo isso reafirma, como se ainda fosse necessária, a natureza profundamente autoritária de um partido que não admite oposição, pois se julga dono da verdade, exclusivo intérprete das demandas populares. Então mude de ideologias, interprete a democracia, a Constituição, né, interprete aí a ideologia do povo, os direitos do povo. Aí não precisa de PT, não precisa de PCdoB, não precisa de nada disso. O Papa tem falado isso, né? Ser a favor do ser humano não é ser comunista, é ser humanista. É isso.
Se acabasse com esse regime de trogloditas, eu falei aqui no vídeo passado o que é o regime capitalista, como eles tratam o povo. Né? Quando o trabalhador entra numa fábrica que não tem sindicato, não tem legislação, não tem nada, como ele é tratado lá? Como escravo, claro. Como eles tratavam o escravo, que não tinha naquela época, não tinha sindicato. Não tinha os vermelhos. Sabe que o regime deles trata o conjunto do povo assim, como eles tratam, como se fosse uma grande fábrica, como tratavam os trabalhadores, os operários no começo do capitalismo, acorrentado nas máquinas, né, trabalhando 16 horas por dia, até 18 horas por dia, né, ganhando o suficiente para manter um mínimo de sobrevivência, de reprodução da força de trabalho, né, com expectativa de vida baixíssima, né, sem consumir as calorias e as proteínas para ter uma condição de saúde mínima e tal, né, descartável, né, trabalha em um certo tempo, depois descarta, joga fora, morre, amíngua de doenças, de fome, de miséria, né, de epidemias e etc. Né, tem história, uma hora eu falo aí, o sacerdote Thomas Malthus, por exemplo, que ele dizia que isso seriam freios naturais ao crescimento da população, que tinha que ter as epidemias, dar livre cursos às epidemias, para não ter muita gente aí, né, dividindo alimentos e tudo mais. É uma polêmica que teve com Marx, inclusive. Depois, outra hora, eu comento mais sobre isso. Tá tudo isso aqui, ó, essas ideologias todas estão aqui, de escravagismo, né, de deixar as epidemias ter livre cursos para eliminar. Não tem humanismo nisso, não tem, ele não vê seres humanos, vê dinheiro, como é que eles tiram dinheiro, né? A gente aí trabalhando, escravos, trabalhando como se fossem animais, trabalhando para eles. E eles só, ó, comendo tudo, montado nas costas dos trabalhadores. Jair Bolsonaro é isso aí. Aí termina aqui, nenhuma surpresa, afinal o PT sempre se fortaleceu na discórdia, sem jamais reconhecer a legitimidade dos oponentes. É aquela história, né? A pirâmide social, nada de PT, PCdoB, povo, é movimento dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores de luta pelo teto, essas coisas todas, né? Os sindicatos defendendo os trabalhadores, os movimentos do povo, da ideologia do povo. Nada, não, deixa, a pirâmide tá assim, ó, deixa ela aí, não mexe, quando vai mexer nisso aí. Diz aqui, ó, sempre se fortaleceu na discórdia. Nada de discórdia aí, viu? Ficando insuflando luta de classes, não, dizendo que o povo tem direito a tomar café da manhã, a almoçar, a jantar e ter dignidade nesse país. Olha lá, onde vai parar? Quem defende isso? Pela ideologia dos trogloditas, dos gorilas, da Lava Jato, né, do Jair Bolsonaro, do General Mourão e etc. E termina aqui dizendo que prepotência que se manifesta agora na presunção de que milhões de eleitores incautos só votaram no adversário do PT porque, ora vejam, foram manipulados fraudulentamente pelo subterrâneo da internet. Estadão ironizando aqui a denúncia que foi feita aí, tá? Não fala na Folha. Agora é isso, né? Ó o mentiroso, ó o Studart aqui, ó o Studart, ó, aqui, ó. Tem aqui você arrumou aqui mais um parceiro aqui na sua farsa, na sua prática de farsa. Sim, mas e a denúncia? Cadê a denúncia? Foi feita uma denúncia, o WhatsApp assumiu a denúncia, isso foi parar no TSE, deu um tratamento aí meia boca, mas foi parar no TSE, na Justiça Eleitoral. Cadê a consideração aqui? Aí o Estadão falando aqui, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, mas tem uma mentira aqui, ô Estadão, ô! Acorda! Tem uma mentira aqui, vocês têm que responder a mentira. Eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso. Você não é mentiroso, você é troglodita, gorila, mau caráter. Isso aí, muito obrigado pela atenção, divulgue o Atual da Notícia, um abraço e até a próxima.